O PHP possui a função mail para fazer envios de e-mails utilizando o servidor de e-mails local, que é o servidor onde o script está executando. Acontece que quando esse arquivo está no nosso computador local, na nossa máquina de desenvolvimento local, a gente geralmente não tem um servidor de e-mails configurado. Então, se fizermos um código desse no nosso computador local, que é um código de exemplo de envio de e-mail, o PHP ele vai retornar que o e-mail foi enviado, porém ele não foi enviado, porque na nossa máquina local, geralmente a gente não tem um servidor de e-mails configurado. Como é que a gente resolve isso? Ou a gente configura o servidor de e-mails no nosso computador local, ou a gente utiliza um serviço de hospedagem pago ou gratuito para a gente testar os nossos códigos de envio de e-mail. A sugestão que eu dou para vocês é fazer uma conta no serviço de hospedagem gratuito e utilizar essa conta para vocês enviar os seus códigos em PHP que vocês vão testar os envios de e-mail desses slides que a gente vai ver de agora em diante. Então a função mail ela retorna verdadeiro se o e-mail foi aceito para entrega ou falso se não. Só que esse verdadeiro é se o e-mail foi aceito para entrega pelo servidor de e-mails local. Não quer dizer que a função mail vai retornar verdadeiro, indicando que o e-mail foi enviado, ou que o e-mail foi recebido, ou muito menos que o e-mail foi lido pelo destinatário. Essa função ela retorna verdadeiro se o e-mail foi aceito para ser enviado. Se a minha mensagem que compõe a função mail, ela não contém nenhum erro, tá? Nesse caso, retorna verdadeiro. Como eu já disse, localmente, se a gente não cometer nenhum erro na nossa função, essa função ela sempre vai retornar verdadeiro, mesmo o e-mail não sendo enviado. E qual que é o funcionamento da função mail? A função mail ela exige pelo menos 3 parâmetros, que são o destinatário que irá receber este e-mail, o assunto do e-mail e a mensagem que será enviada no corpo do e-mail. Nesse exemplo aqui, a gente colocou cada uma dessas coisas em uma variável. Destinatário, a gente tem o e-mail do destinatário. No assunto, a gente tem um assunto. E no texto da mensagem, a gente tem um texto qualquer. Depois, a gente tem uma função mail, que está recebendo destinatário, assunto como segundo parâmetro e mensagem como terceiro parâmetro. Ao executar o arquivo que contém esse código, se você executar no seu computador local, você não vai ver mensagem nenhuma, porque a função mail ela retorna true ou falso, e se a gente quiser tratar isso, a gente tem que colocar essa função mail dentro de uma estrutura condicional, por exemplo, um if. Então, pegue esse código desse e-mail aqui, coloque isso em um arquivo, crie uma conta no servidor gratuito, coloca aqui em destinatário um endereço de e-mail que você consegue acessar para verificar se essa mensagem chegou, por exemplo, o seu próprio endereço de e-mail, e execute esse código para ver se o servidor de hospedagem vai conseguir entregar esse e-mail para você no e-mail que você indicou aqui no destinatário. Faça esse teste aí. Para a gente enviar e-mails com mensagens um pouco mais complexas, por exemplo, que aceitem código HTML, para a gente formatar o corpo do nosso e-mail, colocando imagens, colocando negrito, itálico, sublinhado, a gente pode utilizar a mesma função mail, só que agora criando o quarto parâmetro dessa função mail, que é o parâmetro que está apto a receber os cabeçalhos da mensagem. O cabeçalho da mensagem de e-mail, ele possui uma série de regras que vocês podem estudar à parte e que aqui eu vou mostrar apenas um pedaço dessas regras, que é para a gente poder enviar e-mails utilizando formatação HTML e para a gente colocar pessoas para receberem esse e-mail com cópia ou com cópia em branco. Então aqui a gente tem o mesmo destinatário, assunto e mensagem, só que agora essa variável mensagem ela está sendo incrementada com código em HTML, que é essa quebra de linha, esse sinal de negrito, de sublinhado. Então eu tenho a mesma mensagem, só que agora com código HTML. Para eu enviar esse e-mail com código HTML e esse código HTML ser interpretado como HTML para o cliente de e-mail que for ler esse e-mail, eu tenho que configurar o cabeçalho da mensagem para ele ser do tipo HTML. Então eu começo o cabeçalho da mensagem com
essa string que está aqui, exatamente dessa forma, e aí eu vou concatenando mais coisas nessa string. Como é que eu faço para concatenar? Utilizo o operador de ponto e igual. Esse ponto igual quer dizer que eu vou acrescentar essa string que tiver aqui ao final da string que já está lá na variável headers. Que eu estou falando então que o conteúdo vai ser texto e HTML, o conjunto de caracteres, que aqui no caso está ISO, mas vocês poderiam colocar, por exemplo, o TF8, o TF-8. E agora a gente tem uma série de outros cabeçalhos que a gente pode colocar. Por exemplo, a gente pode dizer explicitamente quem é que está enviando a mensagem, e aqui você pode colocar o seu nome e o seu endereço de e-mail. Ou você pode também colocar, isso aqui tudo é opcional, tá, gente? Você pode colocar uma outra pessoa para receber esse e-mail em cópia ou em cópia oculta. A pessoa que recebe em cópia oculta, relembrando então, ela não consegue ser vista pelas outras pessoas, mas ela consegue ver as outras pessoas que receberam esse e-mail. Então, se você quiser enviar um e-mail para diversos destinatários e esses destinatários não vejam os e-mails uns dos outros, você deve enviar então para todos os destinatários como cópia oculta, que aí a pessoa não consegue ver o endereço das outras pessoas que está recebendo aquele e-mail. E para enviar esse e-mail que foi todo configurado daqui para cima, a gente utiliza a função mail. Então, novamente, o destinatário no primeiro parâmetro, o segundo parâmetro assunto, o terceiro a mensagem e o quarto é essa variável headers que foi montada aqui neste exemplo. A gente tem diversas outras coisas que a gente pode colocar aqui como cabeçalho, mas a gente vai estudar nesse primeiro momento basicamente apenas isso. Então, a mesma dica que eu dei anteriormente, eu dou para vocês agora. Coloque aqui no destinatário o endereço de e-mail que vocês conseguem acessar para verificar se essa mensagem chegou. Pegue esse código que está aqui, coloque no seu servidor web que você criou lá no seu serviço gratuito e verifica se, ao executar esse código lá no servidor web, se essa mensagem chega para você. Quem quiser mais flexibilidade para enviar e-mails, pode estudar e utilizar uma classe que é muito utilizada no PHP, que é a classe que se chama PHP Mailer. Essa classe facilita muita coisa para a gente na hora de enviar e-mail. A gente não vê toda essa bagunça aqui de montar cabeçalhos, tá? Então fica tudo de forma mais transparente para a gente que está programando e ela tem um potencial bem maior de envio de e-mails do que simplesmente a função mail do PHP.